de manejo, ô Toninho, o que você acha que mais o pessoal, tu roda bastante aí, conhece bastante gente, na parte de manejo, estrutura, talvez gestão de pessoas, o que tu vê mais o pessoal pecando ou que pode dar mais atenção para ter um melhor resultado, assim, na tua visão? Não querer copiar o que o outro está fazendo num outro lugar. Isso eu vejo como um dos erros. Então, o pessoal tem que começar a entender que cada região vai ter uma situação. Um manejo que às vezes é bom para mim, na minha região, não vai ser bom para você, lá em Santa Catarina, entendeu? Uhum. Então, na minha visão, eles têm que aprender assim, a ter mais observação, não querer que a coisa caia pronta. Não tem. Nunca o viveiro vai ter coisas, receita pronta, entendeu? Se fosse assim, poxa, eu vou há 12, 13 anos para a Itália, no maior viveiro da Os Itália, problemas tudo pô, é só solucionado. copiar o cara lá, entendeu? E eu cheguei a pensar isso no início, né? Não adianta. Não E funciona. o cara falava tudo para mim. Só que ele me falava, "Né, eu te falo o que você quiser, mas você tem que encontrar o seu manejo." E aí foi quando eu te falei, né, que a gente aprendeu, primeira lição, né, que nutrição é totalmente diferente. Porte enxerto é uma coisa, enxerto é Enxerto outra é coisa, outra. pré-franco Diferente. é outra coisa. Isso só que isso dá trabalho, né? Ixi, Isso dá principalmente trabalho quando para você vai se fazer. desbravar, né? Exatamente. Então, eu vejo que esse pessoal ainda erra muito, querer pegar uma quantidade inadequada e sem ter um manejo correto para fazer. E aí também, o que sempre o cara da Itália, sempre meu amigo da Itália, sempre me falou: testa, prova, observa, né? Nada é na hora e nada por exemplo, você tem uma situação em janeiro, tem uma situação em março, tem uma situação em junho, tem uma situação diferente em agosto, outubro. Então, você tem que pensar nisso daí também, né? Uhum. Para mim, principalmente que faço muda todos os meses, né? Eu não tenho, eu vou mudando dia de semana a semana, pelo menos, entendeu? Uhum. Então, acho que um erro é achar que vai achar um pacote pronto, entendeu? E não ter aquela gana de observação. Provar, tá sempre testando. E é o que a gente já está aprendendo, né? Você Uhum. faz um curso que a gente também faz e já fizemos o ano passado, a Outros gente já está um modos, pouco, né? Uhum. a gente já está um pouco mais avante nisso, mas qual que é o sentido disso que a gente está buscando? Melhoria contínua, né? Então, Uhum. melhoria contínua é sempre querer ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Sempre querer que meu processo amanhã seja melhor do que hoje. Às Uhum. vezes errando, tendo que dar dois passos para trás, mas tentando sempre melhorar. Então, isso sem observação, É a difícil. excelência contínua, né? E até é Exatamente. interessante que, poxa, o Celeiro Verde está com 34 anos de história, um viveiro consolidado. Não, e estamos aprendendo também. Pois é, eu vou falar agora. E mesmo assim, buscando conhecimento, você, né, como proprietário, sua filha, sua equipe, tu tá lá com a gente lá, estamos estudando, estamos se empenhando, A, e isso é muito a interessante, gente, né? desde que no final da pandemia, a gente, todo ano que eu vou para a Itália, eu levo 2 funcionários comigo, Uhum, toda vez. Entendeu? Porque eles também têm que enxergar as coisas. Eu quero que eles cresçam também, né? uhum, Porque eles são muito importantes no processo, né? Então, a gente precisa desse tipo de situação. uhum. E assim, tudo bem, eu sou um dos primeiros, eu faço bastante muda, mas eu penso assim, o dia que eu achar que eu sou o melhor, eu vou quebrar, eu vou fechar. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho um pouco mais de experiência em algumas situações, mas também eu erro, às vezes, um erro que você talvez não tenha errado, entendeu? Uhum. Então, eu tenho que estar sempre tentando melhorar. Uhum. E não achar que eu sou melhor, maior. Isso aí não existe, entendeu? Isso aí não existe. A gente Uhum. é um dia após um dia, vai indo e vai trabalhando, Sim, sim. entendeu? E como você falou, errar é humano, só que nunca errar nos mesmos erros, sempre tá aprendendo, né? Errar humano persistir no erro é burrice, né? É mais ou menos Isso isso. aí, né? E se tratando de pessoas, hein? Enxergar algo que demanda muita mão de obra, né? Muita mão de obra feminina, muita mão de obra. Não, porque o viveiro já precisa de bastante gente e tal,
Mas na enxertia eu acho que esse número eleva bastante, né? Por ser um trabalho manual, minucioso, tem que ter um capricho para fazer bem feito. E aí o desafio de toda essa equipe, esse empenho aí? Esse é um desafio muito grande. E assim, às vezes a gente fala de enxertia, acho que o desafio é só dentro da sala de enxertia. Poxa, um dos grandes motivos do Tuco ter vindo trabalhar comigo, uma que a gente tinha uma sincronia, né? Ele trabalhava na empresa, mas ele entendia a minha linha de pensamento, o que tinha que ser feito, e ele sabia o que tinha que ser feito também. Uhum. Então, a ideia de trazer o Tuco para no Celeiro Verde é que a gente sabia que da porteira para fora tem que ser feito um trabalho muito grande. Eu sempre falo para uma pessoa que me pergunta assim, enxertia, qual que é o principal diferencial, né? Falei, cara, não tem como você fazer uma boa muda de enxerto se você não fizer um bom pé franco. Uhum. Então, todos esses detalhes, sabe? Porque, por exemplo, se você chega com uma muda ruim dentro da sala de enxertia, elas não vão ter... Não tem milagre. Não tem milagre, entendeu? Então, assim, agora, realmente, eu penso que o volume está crescendo e, com certeza, uma das maiores dificuldades, disparado na minha visão, é a mão de obra, tá? Uhum. Então, o Celeiro Verde, eu sempre tive uma pegada meio social, tal, né? O Celeiro Verde, ele valoriza muito os colaboradores. Então, hoje a gente é um viveiro, cara, que com dificuldades financeiras, mas com muito esforço, mas a gente hoje consegue assistência médica, assistência odontológica, refeição, almoço e do almoço para todo mundo, café da manhã e almoço, né? A gente tem um plano de ajuda estudantil. Eu quero que meus funcionários estudem, né? Então a gente, para quem está estudando hoje, quem entra num curso ou colegial, presencial, né? Seja presencial ou uma faculdade, a gente banca 40% do valor da mensalidade, né? Uhum. A gente tem um trabalho com a psicóloga dentro do viveiro. Ela vai uma vez por semana. E esse trabalho inicial foi só para os líderes, que a gente ia fazer treinamento, e a própria psicóloga falou com a gente que, inicialmente, eu com a minha filha conversamos com essa pessoa, passamos com ela, né? Fizemos treinamento com ela, Uhum. e depois passamos isso para os líderes, e aí ela percebeu que as pessoas tinham necessidade de falar. Uhum. E aí a gente começou a abrir também atendimento. Então, no dia que não tem treinamento, essa pessoa ela chega a atender até 10 pessoas no dia da semana que ela vai, né? E o que a gente enxergou com isso daí? O relacionamento melhorou muito, né? O comprometimento melhorou muito, Uhum. porque assim, não é fácil. Você imagina conviver 130 pessoas, assim, 92% é mulheres, né? E então a gente investiu muito nesse sentido, sabe? Capacitar, Uhum. não entender que assim que a melhoria é só um aumento de salário. Dinheiro não é tudo. E as pessoas entendem isso daí quando elas têm outras coisas, né? Então a gente passou a investir muito. Hoje o Celeiro Verde investe muito nos nossos colaboradores. Muito, muito, muito. Inclusive, a partir do próximo mês, eu vou realizar um dos maiores sonhos da minha vida, né? Que a gente vai estar abrindo uma creche, né? Para os filhos das nossas funcionárias. E então, a pessoa, eles veem que você está se importando com eles, Uhum. né? E isso traz fidelização. Eles se sentem também parte da empresa.